Abraão, ele criou... Porque o dízimo começou pelo catolicismo no ano 585, não sei se estou certo O dízimo ou começou errado. na Bíblia, 2000 anos atrás. Né? Não foi? 2000 anos atrás, a Bíblia. Pelo catolicismo, não foi? Pela Bíblia. Pela Bíblia? A Bíblia foi escrita... se eu for falar da Torá ainda... A Bíblia tem 4.000 anos, não é isso? Isso. Não, a Bíblia tem é um livro de mais de 2.000 anos. Não é 4.000 anos a Bíblia? Mais ou menos? A Bíblia é o livro mais antigo. A Bíblia o nome Bíblia vem de Biblos. Bíblia, pergaminhos. Né? Ali não é um livro. Ali são 66 livros. 40 escritores. 40 escritores. Isso aí. E um autor, que é Deus. Sim. Então, a Bíblia, antes de vir da Bíblia, a gente fala da Torá, que vem do judaísmo. Tá? O catolicismo vem depois do judaísmo. E o cristão protestante veio de Lutero, que era um padre no catolicismo, e fez a reforma protestante. Mas não foi Abraão quem implantou o dízimo? Foi. Foi através de Abraão, não foi? Que tudo que viesse na mão dizimaria o Senhor. Muita gente acha que é pecado. Abraão, Isaac, Jacó. Sim. O dízimo não precisa ser em dinheiro. Ó, não começou sendo dinheiro. Porque não existia dinheiro. Não existia, claro. Uma pessoa rica era uma pessoa que era possuidora de muito gado. Você vê, Jó era o homem mais rico do Oriente. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Então você lê, Gênesis não é um livro mais antigo. Quem escreveu não foi Abraão, foi Moisés, que chamado de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Gênesis em hebraico é Bereshit, aí vem Êxodo, Shimote, Levítico, Vaikra, enfim. Foi Moisés que escreveu. O livro mais antigo na Bíblia é o livro de Jó. E do Novo Testamento, que é o Brit Hadashah, é o livro de Marcos. Entendeu? Interessante, né? Então, o dízimo, como você falou, então, antigamente não existia Banco do Bradesco, Caixa Econômica, não existia dinheiro. Um homem rico era um homem possuidor de gado. Então, tudo que vier na mão, Jacó disse, tudo que vier na minha mão dizimarei ao Senhor. Olha que poderoso. Então, o dízimo é dessa uma parte. Por que o dízimo? É porque Deus precisa do teu dinheiro? Não. Ageu capítulo 2, versículo 8, eu sou dono do ouro e da prata. A glória da última casa será maior do que a primeira, versículo 9. Então, Deus é dono do ouro e da prata. O dinheiro não é para estar no nosso coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, onde o diabo quer colocar o dinheiro no homem? No coração. O dinheiro foi feito, o ouro foi feito para estar debaixo dos meus pés. Isso está na Bíblia. O templo de Salomão, o pátio de dentro e o externo, o interno e o externo, o chão era de ouro. E o chão é para quê? Para pisar. Nas ruas do céu, a Bíblia diz que os mares... Olha que poderoso. Que na Nova Jerusalém, o mar serão água cristalina e os rios de água cristalina e as ruas. Olha que interessante. O mar de cristal, ruas como de ouro. Rua de ouro, por que eu faço na rua? Eu piso. Pisar, fala-se domínio. Então, tudo que eu sou dominado, coloca a minha vida em xeque. E olha que interessante. O dinheiro é um problema? Pelo contrário, há uma promessa de Deus. Jesus foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Ele nasceu numa manjedoura, mas terminou na entrada triunfal de Jerusalém. Olha que interessante o versículo. Só vou pegar a referência exata, porque eu sei o versículo de cor, mas eu vou pegar a referência exata. Olha que interessante aqui, ó. Olha que poderoso. O versículo diz assim, ó. E sendo rico, se fez de pobre, para que através da sua pobreza o enriquecêssemos. Olha que poderoso, ó. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, para quem está em casa querer ler e acompanhar comigo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez de pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ou seja, rico, que se fez de pobre, para que através da pobreza ficássemos ricos. Então Jesus é o rico que se faz de pobre. Eu conheço o pobre que se faz de rico. Caramba. Entendeu? Então, o rico se fez de pobre para que os pobres ficassem ricos. Você pode ver que a Bíblia inteira há uma promessa de prosperidade. Se eu ler aqui para você, Jó capítulo 8, versículo 7. Seu caminho começa pequeno, mas o seu final será de prosperidade. Isaías capítulo 1. Se obedecer de crede, comereis o melhor da terra. Salmo. Os filhos dos leões passam necessidade, mas aqueles que me amam e temem jamais padecerão necessidade. Olha que poderoso. Deuteronômio 28. Te farei cabeça, não cauda, terá para dar. E não me pedir emprestado. Onde colocar a mão é abençoado. Onde colocar o pé é teu por herança. Bendito será o fruto do ventre. Bendito será o fruto do ventre dos seus animais. Vamos para o Novo Testamento.
Não vos preocupeis do dia de amanhã, do que vai comer, beber, vestir, porque assim como eu cuido das aves dos céus e visto o lírio dos campos, o Senhor tem cuidado de vós. Eclesiastes, ao ímpio Deus dá trabalho, para que se ajunte, se amontoe e abençoe os meus santos. A Bíblia vai dizer a todo momento. Provérbios, na mão direita estão alongar-se da vida, mas na mão esquerda Deus coloca riquezas e honra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, eu enriqueço, empobreço, exalto e abato. Então, A Bíblia é dividida em períodos, não é? O período patriarcal, êxodo também, né? E esses períodos de quantos anos de um para outro? Quantos... Não, intercala. Aí eu não sei também específico do tempo, não, no tempo. Mas existem períodos. Existiam profetas que estavam no mesmo período. São longos, né? De 2 mil anos. Porque na época o Espírito Santo não era derramado como hoje. Sim. Hoje o véu foi rasgado, o Espírito Santo foi derramado e se cumpriu o que Joel falou. E Atos faz a reprise do que Joel falou através de Paulo. Olha que poderoso. Vai dizer assim, ó, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda é toda. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão e terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Então, olha que interessante. A promessa de derramamento do Espírito. Na época não era assim. Na época Deus levantava um Moisés, mais ninguém. Depois, lá na frente, Moisés compartilhou com 70 pessoas do Espírito que estava sobre ele. Mas era a medida. Então, o Espírito de Deus descia sobre Elias. Para levantar o Eliseu, Elias tinha que ser tomado na carruagem, no redemoinho, para depois Eliseu dar continuidade ao chamado profético. Então, o Espírito estava sobre ele. Então, no Antigo Testamento, o Espírito descia sobre uma pessoa. Era a porção, era a medida, era ali. Hoje, não. Todos aqueles que buscar receberão esse poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós. Que poder é esse? Lucas 10, 19. Eis que te dou poder para pisar na cabeça de serpente e de escorpião, de toda a força do mal, e nenhum dano vos fará. Pegou? Então a Bíblia, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo. Eu quero voltar um pouquinho nisso da riqueza que você estava falando. Você hoje está rico? Eu rico eu sempre fui. Mesmo comendo ovo, eu fiquei 3 meses comendo ovo cozido, ovo cobertalho, ovo mexido, ovo com ovo. Eu gosto só de tinha ovo. 2 camisas. Homem todo dia, você vê. Você quase virei uma galinha. Todo dia comia ovo. Eu tinha 2 camisas, a preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca. Não tinha vaso, a gente tinha que fazer necessidade num balde que ficava do lado de fora de casa. E para ir, eu morava na frente de um mato. E para ir 3 horas da manhã, quando dava vontade de fazer o número 2. E o medo sereno, o medo do escuro, eu adolescente ali. Então eu passei muita privação, mas já era rico. Porque a maior riqueza, a Bíblia vai dizer assim, ó, eu coloquei o meu tesouro dentro de vós, que são vasos de barro. Nós somos vasos de barro tão simples, tão frágeis, mas carregamos o tesouro do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Então existe uma unção de riqueza. Lembra que eu falei lá no início de riqueza e prosperidade? Sim. A prosperidade estava sobre a minha vida mesmo quando eu não tinha. Por quê? Se eu falar que eu passei fome, é mentira. Quantas das vezes eu e minha mãe pensava que ia faltar o pão na mesa e Deus usava pessoas que eu nem conhecia para trazer a provisão? Quantas das vezes a Light ia na nossa porta para tentar cortar a luz e não tinha de onde vir e Deus usava famílias que eu nem sabia, nem pedia, porque quem tem fé não pede, e enviava no último momento para trazer a provisão. Ali foi o cuidado de Deus, chamado de deserto. A Bíblia diz que João, um menino, crescia e se fortalecia no deserto até que chegou o tempo de ele ser revelado no Jordão e o ministério cresceu. Então a gente se fortalece no momento de dor, porque o que não nos mata nos fortalece. Então eu passei muita privação na minha vida, mas eu vou falar uma coisa, eu sempre vi a mão de Deus cuidando de mim, da minha família, da minha casa. E um dia Deus falou para mim, faz a minha obra que eu cuido do resto. Hoje, para a glória de Deus, perto do que como eu comecei, e eu prosperei absurdamente.